Como você se monitorava em redações? Pagava alguém para corrigir? Como sabia que estava evoluindo ou não? Então, Samara, eu já até gravei um vídeo também. Se você não viu, assiste lá. Chama Como Arrasar nas Provas Discursivas, tá? Nas provas de redação. Por quê, gente? Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, uma das coisas que eu mais tinha medo, assim, que me tocava o terror mesmo, era a prova de redação, tá? Eu sempre gostei muito de português, eu sempre me saí muito bem, né, nas provas de língua portuguesa, mas escrever sempre foi muito complicado para mim, tá? Por quê? Porque eu sou extremamente prolixa, né? Vocês já devem ter visto, eu começo a falar e aí eu desando a falar. Quem já leu os meus textos aí nos grupos do Face que eu publico, de vez em quando eu morro de rir, porque alguém coloca assim, quando virar filme eu assisto, ou faz um resumo, é maior que um PDF, né? E é assim mesmo, eu sou extremamente prolixa, tá? Eu tenho muita dificuldade de resumir as informações. Então, eu apanhei muito de redação. Outra coisa também é que eu tinha um bloqueio, assim, eu não me achava uma pessoa criativa. Eu nunca fui uma pessoa muito antenada, assim, de ler jornal, ler revista. Eu nunca fui daquelas pessoas que discute política, que sabe tudo que está acontecendo em volta. Muito pelo contrário, tá? Eu sempre fui extremamente alienada. Então, as provas de redação me botavam muito medo. E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar para a área fiscal mais ou menos em junho. Quando foi em dezembro, foi publicado o edital do concurso para a Prefeitura de BH, né, para o concurso para auditora. E lá veio a bendita redação. E aí eu tremi nas bases. Falei, meu Deus, e agora, né? Como que eu vou fazer? Porque eu sou uma negação total. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um curso, tá, Samara? De uma professora que eu adoro, que eu super recomendo. Tá? Ela chama Júnia Andrade, então, para quem não conhece, compensa, depois dá uma olhada lá. Ela tem um site. Na época, eu fiz um curso dela de discursivas, que foi pelo ponto dos concursos, tá? E aí, ela dá umas técnicas muito legais, tá? Algumas dessas eu até coloquei no meu vídeo também, nesse vídeo que eu falei para vocês que eu fiz. E aí, eu fiz essa parte teórica com ela, de discursivas, tá? E depois eu paguei, sim, uma professora daqui de Juiz de Fora, o nome dela é Deila, tá? Hoje ela tá mais focada na parte aí de vestibular, de Enem, mas ela atende também concurso público. E aí eu fazia 3 textos por semana e ela corrigia, tá? Então eu acho assim, ter alguém para corrigir é fundamental. Se você puder pagar uma professora que tenha experiência com concursos públicos, é melhor ainda. Se não, nem que seja assim um colega que esteja estudando para concurso também, mas você precisa que uma pessoa de fora leia o seu texto, tá? Isso é muito importante. Uma outra coisa é você produzir toda semana. Tá? Se o seu concurso cobra discursiva e se você tem dificuldade para escrever, como eu tinha, eu te sugiro que, assim, começou agora a estudar, já separa um dia para produzir seu texto e começa pelo menos com um texto por semana. E aí, depois que o seu edital for publicado, aí você pode produzir 2, 3 textos por semana, tá? A minha evolução foi muito rápida. Como eu te falei, eu produzia 3 textos por semana. Então, assim, os primeiros era um parto, assim, eu demorava 3 horas para fazer um texto bem meia boca. Mas depois, assim, eu peguei tanto ritmo, eu já estava tão craque ali nas técnicas, porque você vai ver, redação, gente, é uma receita de bolo, tá? A gente se apavora, mas depois que você pega o jeito ali, é o que você vai colocar na introdução, 2, 3 parágrafos ali de desenvolvimento, mais um fechamento. E aí, na verdade, assim, é a mesma receita e você vai só trocando as informações que você coloca no seu texto, tá? Depois que você pega esse jeitão, você já consegue produzir um texto muito bom ali em 30, 40 minutos. É mais do que suficiente para você estruturar suas ideias e montar o seu texto, tá? Então, assim, eu paguei sim alguém, eu acho que se você puder pagar uma pessoa para corrigir, compensa. Se não, vê se você consegue pelo menos um colega que possa ler os seus textos e te dar um feedback, tá? E eu recomendo muito, sim, a Júnia. Ela dá cursos e ela também corrige redações. Eu recomendo que você, se você não conhece, entra lá na página dela, ela tem muita coisa também lá que é gratuita, temas de redação, ela coloca uns artigos também, umas dicas bem legais, tá certo?